baseado no seguinte tema: em momentos de crise, os maiores erros são cometidos, infelizmente, e o maior deles é não dar o devido valor, não dar o devido crédito à palavra de Deus, que é única, infalível, inerrante e a única que deve ser digna, que é digna de toda aceitação. Amém? Então nós estamos iniciando. Ontem nós falamos sobre os erros do rei Roboão, os erros que ele cometeu, por não dar o devido crédito, o devido valor à palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre, o apóstolo Pedro, os erros que Pedro cometeu, que o apóstolo Pedro cometeu, que nós podemos evitar, que nós podemos aprender com os erros dele para não cometermos esses erros. Porque uma das coisas que é muito importante é entendermos que as experiências dos outros sempre agregam valores na nossa vida. Os erros dos outros sempre nos ensinam que aquele caminho é um caminho que não deve ser trilhado, é um caminho que não deve ser seguido. Então o outro, com certeza, é o nosso maior espelho, o nosso maior espelho. Não estou dizendo que o outro é o modelo a ser seguido. O modelo a ser seguido é a palavra de Deus. Essa é infalível. Existem homens de Deus que valem a pena, que vale a pena tê-los como exemplo. Eu tenho muitos homens de Deus que tenho como exemplo, como referências na minha vida, como referências no meu ministério, até o dia de hoje, até o momento da minha vida espiritual. Foram pastores que passaram pela minha vida que agregaram, de uma forma ou de outra, agregaram valores, me ensinaram princípios, me deram experiências valorosas, preciosas, que me capacitaram, permitiram eu chegar aonde eu cheguei, e continuar assim, dando sequência ao ministério que Deus confiou, à família que Deus me confiou, à vida que Deus me confiou. Então vamos lá dar sequência ao nosso estudo? Em momentos de crise, os maiores erros são cometidos, e o principal deles é não dar o devido valor, não dar o devido crédito à palavra do Senhor. E hoje o nosso exemplo, como eu já disse, nós vamos usar como exemplo hoje o apóstolo Pedro. Enfim, um dia eu vou falar um personagem bíblico do Antigo Testamento e em outro dia um personagem bíblico do Novo Testamento. Independente de qualquer meio que eu vou me utilizar, todos eles têm o mesmo propósito, que é de nos ensinar que em momentos de crise os maiores erros são cometidos, podem ser cometidos, mas nunca devemos nos esquecer da palavra do Senhor. Amém? Então vamos fazer a leitura bíblica no Evangelho segundo escreveu Lucas, no seu capítulo de número 22, o versículo de número 31 a seguir, que tem como o versículo 31 ao 34 tem como epígrafe escrito assim, Pedro é avisado. Pedro é avisado. Aqui alguns irmãos que estão entrando aqui agora, irmã Simone, Deus abençoe, tá? Em nome de Jesus, irmã Simone Fernandes, da cidade de Conceição da Aparecida, Deus abençoe. Pastor Davi, de Paranavaí, no interior do Paraná, Deus abençoe poderosamente sua vida. Pastor Davi foi aí um grande influenciador do meu ministério, um homem que orou por mim, um homem que liberou palavras de vitória na minha vida, e hoje eu estou aqui como fruto da sua oração, pastor Davi. Deus abençoe, sou grato a Deus pela sua vida. Pastor Júlio, da cidade de Juruáia, Minas Gerais, Deus abençoe, irmã Claudete, enfim, todos os irmãos, tá? Então vamos fazer aqui a leitura de Lucas, capítulo 22, versículos de número 31 ao 34, que diz assim, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Essa palavra, ela mexeu comigo, ela me levou a prestar
atenção me chamou a atenção para algo que antes passava desapercebido. Veja que Deus aqui, Jesus, essa palavra de Jesus para Pedro está dizendo assim, ó, no versículo 32 do capítulo 22, diz assim, ó, tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Aí que vem nessa dúvida intrigante na minha alma, no meu coração. Pedro estava com Jesus, andou com Jesus, mas pelo que está escrito aqui, Pedro ainda não era convertido. Quando te converteres, fortaleça teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Veja que palavra. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás que me conheces, antes que o galo cante. Veja, Pedro negaria 3 vezes antes que o galo cantasse uma vez, né? E o versículo 61 e 62 também, que eu quero fazer menção para a nossa reflexão. Então, voltando-se o Senhor, os olhos em Pedro, Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás, antes que o galo cante. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Olha que coisa, né? Então tá aqui, nossa reflexão de hoje está no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22, os versículos 31 a 34 e o versículo 61 e o 62. Baseado nesse versículo, nós vamos tirar algumas lições para o nosso culto de hoje, meio-dia com Deus. Todo dia, meio-dia com Deus. Então, lições da vida de Pedro. Eu quero falar hoje sobre os erros que Pedro cometeu, que nós podemos evitar. Erros cometidos por Pedro que nós podemos evitar. Evitar ao ponto de atrair para nós bênçãos. Amém? O propósito aqui é de ser um canal da bênção de Deus sobre a sua vida. Então receba essa palavra, marque pessoas, convide mais pessoas para participar conosco nesse momento. A irmã Gabriela, da cidade de Conceição da Aparecida, Deus abençoe. Vamos lá. Os erros que Pedro cometeu que nós podemos evitar. Então o primeiro erro que Pedro cometeu, né, se você tiver aí a sua Bíblia, você pode acompanhar comigo a leitura. O primeiro erro que Pedro cometeu foi esse. Pedro não tinha firmeza na sua conduta. Pedro não tinha firmeza na sua conduta, na sua postura. Então, pastor, Pedro não tinha firmeza na sua conduta? Não. Veja o que está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 2 e o versículo de número 14. Preste atenção. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, isso é Paulo dizendo a Pedro, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então Pedro não tinha firmeza na sua conduta. Ora era gentio, se comportava como gentio, ora se comportava como judeu. Pedro estava vivendo uma dubiedade de caráter, uma dubiedade de vida. Então Pedro é um exemplo típico e serve muito para nos ensinar acerca de uma postura, acerca de um posicionamento. O posicionamento correto. Pedro errou por não definir um posicionamento. Ora, ele se comparava como gentil, comportava como gentil, ora como judeu. Então eu e você, aprendendo, olhando para essa experiência de Pedro, nós temos que entender que Jesus nos chamou para nós termos um posicionamento, uma postura. Então o primeiro erro de Pedro foi que ele não tinha firmeza de conduta. Pedro aqui se mostrou levado pelos próprios interesses.
levado pela sua natureza humana, levado pelas suas conveniências. E isso é um erro, porque nós nunca podemos ser levados por aquilo que nos convém. Nós temos que sempre ser movidos e motivados por aquilo que é correto. Independente se vamos ser beneficiados ou não, nós temos que proceder de uma forma correta. O segundo erro que Pedro cometeu e que eu e você podemos evitar é essa: Pedro não cumpria as suas promessas. E isso está relatado no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 17 e o versículo de número 37. Capítulo 17 de João e o versículo de número, deixa eu ver aqui correto, João, capítulo 17, João, capítulo 17, onde diz assim, que nós vemos que Pedro prometia, mas não cumpria. Pedro prometeu, né, na leitura que nós fizemos aqui de Lucas 22, melhor dizendo aqui, Lucas 22, capítulo 33, Pedro fez uma promessa e não cumpriu essa promessa. Veja assim, ele, porém, respondeu ao Senhor: Senhor, estou pronto para ir contigo. Olha o que Pedro prometeu: tanto a ir para a prisão como morrer. Eu estou pronto tanto a ir preso como a morrer pelo Senhor. Então Pedro prometia e não cumpria, porque no momento de aflição, no momento em que os guardas chegaram lá no Getsêmani para prender Jesus, né? Embora Pedro se levantou com a espada, cortou a orelha de Malco, mas na hora que a realidade caiu em si, Pedro fugiu junto com os outros. Pedro correu junto com os outros e foi se esconder. Então a promessa de ir preso ali caiu por terra. E a promessa de morrer com Jesus também caiu por terra. Pedro prometeu para Jesus, em sua disposição de ir preso ou de morrer, ele disse a Jesus assim, em outras palavras, ele disse: Senhor, eu vou morrer por ti, não importa a situação, não importa o que aconteça, não importa a dor, não importa a perseguição, não importa as aflições, eu vou permanecer ao lado do Senhor. Então Pedro cometeu esse erro, prometeu e não cumpriu. Um erro que eu e você não devemos cometer. Nós devemos permanecer fiel. Dores virão, perseguições virão, aflições virão, mas eu e você nós temos que nos manter firme, porque maior é aquele que tem poder sobre a vida eterna do que aquele, né, que tem poder sobre a vida terrena, a morte, né? Então maior é Deus que está na nossa vida. Então vamos seguir aqui. Terceiro erro que Pedro cometeu, que nós não devemos cometer, que nós podemos evitar: dormiu quando deveria orar. E isso está relatado no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26 e o versículo de número 40, que diz assim, e voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo. E olha o que ele diz a Pedro. Olha o que ele diz a Pedro. Então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Então Pedro cometeu um grande erro. No momento em que ele devia estar orando, ele estava dormindo. No momento em que ele tinha que estar vigilante, ele estava disperso, ele estava desapercebido, ele estava desatento. Em um momento em que ele tinha que estar firme, alimentando a sua alma, ele estava descansando, ele estava desapercebido, dormindo. Um erro que Pedro cometeu, que eu e você não podemos cometer, que eu e você podemos evitar. Em momentos de grandes lutas, não devemos estar desapercebidos, ou melhor, não podemos estar desapercebidos, temos que estar atentos. Em momentos de luta, nós temos que estar orando e vigiando, né? Em todo tempo, nós temos que estar vigiando, atenção ao que está acontecendo e nos mantendo na posição. Quarto erro que Pedro cometeu, que nós podemos evitar. Pedro, em muitos momentos da sua vida, ele agia sem pensar. Pedro, ele foi, em
muitas vezes movido pelo impulso. Movido pelo impulso. E nós sabemos que o impulso, ele nos faz errar, nos faz tomar decisões erradas, nos faz tomar decisões precipitadas, nos faz ver o que não existe, nos faz ouvir o que não foi falado. O impulso tira de nós a consciência. O impulso rouba de nós a consciência, não nos permitindo raciocinar. O impulso, quando agimos com impulsividade, nós estamos dando brecha a esse adversário que rouba o raciocínio. Então, aquele que é movido por impulsividade, aquele que é movido agindo sem pensar, certamente ele toma decisões precipitadas, ele faz coisa errada, ele atrai para si juízo, ao invés de atrair para si misericórdia. E essa experiência de Pedro está relatada no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 18, versículo de número 10, quando diz assim, ó: Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Olha que ação impulsiva de Pedro. O que essa ação poderia ter ocasionado se Jesus não tivesse intervido nessa hora. Porque a Bíblia diz que Jesus pega a orelha no chão e coloca de novo no lugar, e um milagre instantâneo. A orelha é colocada de volta, né? Não permitindo consequências tanto na vida do servo Malco como na vida de Pedro. Então Pedro era movido, né, muitas vezes pela impulsividade, não pensando, né, não raciocinando com relação às consequências que aquilo traria para a vida dele e para a vida daqueles que estavam ao redor dele. Então, quando você age pelo impulso, você traz consequências que prejudicam não só você, mas aqueles que estão ao seu redor. Então, aqui está um erro que Pedro cometeu que nós podemos evitar. Nunca haja movido pelo impulso. Nunca haja movido sem pensar. Nunca faça nada sem pensar. Pense. Tenha um momento de raciocínio. E pense assim: será que o que eu vou falar vale a pena? Vai acrescentar? Será que essa decisão vai ser melhor ou vai ser pior? Essa decisão vai trazer que tipo de consequências para a minha família? Essa decisão que eu vou tomar, ela vai agregar valores? Ela vai agregar valores sem mexer nos meus princípios morais? Essa atitude que eu vou tomar, ela vai me beneficiar em quê? Essa atitude que eu vou tomar, ela vai me prejudicar? Ela vai prejudicar o outro? Porque não existe bênção que prejudique o outro. Não existe bênção que seja bênção na minha vida que prejudique o outro. A bênção na minha vida é bênção para o outro. Então, embora estejamos aí convivendo em meio a uma sociedade hedonista que pensa em si próprio, movida pelos seus valores pessoais, os seus desejos pessoais, os seus próprios interesses, uma sociedade hedonista, onde o homem é considerado Deus de si próprio, né? Então, embora vivamos nessa sociedade, nós não podemos nos deixar ser inflamados por ela, né? Então, as bênçãos na minha vida têm que ser bênção na vida dos outros. E o quinto erro que Pedro cometeu, que nós podemos evitar, é que ele negou aquele que o aceitou. Pedro negou aquele que o aceitou. Pedro nega Jesus, mesmo Jesus tendo olhado para Pedro, enxergado todos os seus defeitos, Jesus trouxe Pedro para perto de si. Pedro estava perto de Jesus. Pedro sempre esteve próximo a Jesus e mesmo assim negou aquele que o aceitou. Assim somos eu e você, consequentemente, constantemente. Nós negamos aquele que nos aceitou.
Nós negamos com as nossas atitudes, nós negamos quando não valorizamos o que tem que ser valorizado, nós negamos a Jesus quando não priorizamos aquilo que é prioridade para Ele. Nós negamos a Jesus quando aquilo que para Ele é bênção na nossa vida nós não colocamos em prática, nós não entendemos dessa forma. Então Pedro nega aquele que o aceitou. Pedro nega falando, nega andando e nega vestindo, né? Pedro se nega, porque quando perguntam para ele assim, mas o teu modo de falar é igual ao dele, ele diz que não. O teu modo de andar é igual ao dele, Pedro diz que não. O teu modo de vestir é igual ao dele, Pedro diz que não. Pedro nega o seu parecer com Jesus. E isso é um pecado, isso é um erro grave que Pedro cometeu. Mas eu aprendo também algumas coisas nesse momento que quero compartilhar com você. Que nesse contexto todo que nós falamos sobre os erros de Pedro, quais foram os erros de Pedro? Pedro não tinha firmeza de conduta, de postura. Pedro prometia, mas não cumpria. Pedro dormiu quando deveria estar orando. Pedro agia sem pensar, Pedro agia pelo impulso. Né? Pedro negou aquele que o aceitou. Foram os 5 erros de Pedro que nós aprendemos aqui, olhando para a palavra do Senhor. Mas Pedro também me ensina alguns tipos de fé. Alguns tipos de fé apresentada por Pedro para nossa edificação nesse momento. A primeira fé que foi apresentada por Pedro está registrada em Mateus capítulo 14, versículo 29, que foi uma fé emocional. Pedro andou sobre as águas. A fé emocional até nos faz viver coisas extraordinárias. Porém, quando é a fé emocional, ela tem um limite. Que limite foi esse? Pedro andou sobre as águas. Mesmo se aproximando de Jesus, por causa do vento, ele temeu e começou a afundar. A fé emocional me ensina algo extraordinário. O que é, pastor? A fé emocional me ensina que ela age no homem da seguinte forma: o homem começa bem, mas termina mal. A fé emocional não nos permite terminar aquilo que nós começamos em Cristo. Fé emocional é aquela fé emotiva, é aquela fé que até nos faz chorar, até nos permite sentir a presença de Deus, até nos empolga, até nos faz nos alegrar. Mas quando vem o vento, quando vem a dificuldade, nos abalamos e começamos a afundar. Essa foi a primeira fé que Pedro apresenta, a fé emocional. A segunda fé, é que Pedro acrescenta, e ainda voltando aqui na fé emocional, a fé emocional me ensina uma coisa: as emoções nem sempre nos faz fazer aquilo que é certo. Então por isso não podemos ser movidos pelas emoções, não podemos andar segundo as nossas emoções, não podemos nos permitir tomar decisões movidos pela emoção. Então a segunda fé, a primeira fé emocional. A segunda fé que eu aprendo com Pedro é aquela fé que está registrada em João, capítulo 13, versículo 5. Quando Jesus está lavando os pés dos discípulos todos e chega em Pedro e Pedro diz que não quer. Não, Senhor, eu não vou permitir que o Senhor lave o meu pé. A segunda fé que eu aprendo com Pedro é a fé religiosa. A fé religiosa, ela me ensina algo preocupante, que é isso. Pedro se preocupou mais com o ato do que com o propósito. Pedro deu muito mais valor ao ato do que o propósito. Pedro viu Jesus lavando o pé, mas não entendeu o propósito pelo qual Jesus estava lavando os pés dos discípulos. Essa fé religiosa, ela cega o entendimento, ela cega o raciocínio. A fé religiosa, ela nos permite ver somente aquilo que queremos, somente aquilo que nos agrada, somente aquilo que nos interessa. E isso está aí muito bem explícita em tudo o que está acontecendo. Nós vemos que existem diversas formas, diversas pessoas. Melhor eu não comentar, deixa para um outro dia,
porque vira muita polêmica. Vamos voltar aqui. A fé religiosa foi a que moveu Pedro e me ensina muito. A fé religiosa nos faz ver somente aquilo que queremos ver, somente aquilo que é conveniente para mim. A fé religiosa é aquela fé que me faz andar segundo a minha vontade e não segundo a vontade de Deus. A fé religiosa, ela me ensina que o erro pode se tornar uma coisa certa diante de Deus. A fé religiosa, ela muitas vezes ela é mentirosa, ela é enganosa, porque o erro nunca vai se tornar certo diante de Deus. O errado é errado e o certo é certo. Vamos aqui. A terceira fé que eu aprendo olhando para a vida de Pedro está registrada em João capítulo 18, versículo de número 10. Justamente o momento em que Pedro corta a orelha de Malco, que é aquela fé impulsiva, é aquela fé de momento, é aquela fé que me faz tomar decisões no momento. É aquela fé que até me faz pensar que o impossível pode acontecer no momento e me faz tomar decisões errôneas, decisões erradas. Mas existe uma quarta fé, e essa fé eu aprendo, essa fé agrega, essa fé é preciosa, essa fé me faz ver o sobrenatural, essa fé me faz entender o propósito de Deus, essa fé me faz entender o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, essa fé me faz entender que a palavra do Senhor é o meu manual. A palavra do Senhor, ela é aquela que me alimenta e nela eu tenho que meditar dia e noite. A palavra do Senhor é aquela que me ensina a rejeitar, é aquela que me capacita para renunciar, é aquela que me diz assim, ó, foge da aparência do mal, é aquela que me ensina assim, ó, resiste o diabo na fé. Essa é a palavra do Senhor. Então a fé, essa quarta fé, é uma fé preciosa, é uma fé valorosa que eu aprendo com Pedro, que é essa, a fé racional. Justamente dentro daquela palavra que nós lemos aqui, quando o próprio Jesus diz para Pedro, aqui no versículo 31, tu, pois, quando te converteres, fortalece o teu irmão. Então a fé racional é aquela fé que gera conversão em mim. É aquela fé que me faz mudar de caminho. É aquela fé que me faz voltar para o princípio, que me faz voltar para a vontade de Deus. Fé racional. Por que essa fé é tão preciosa, pastor? Porque Pedro, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 14, convertido, quando ele abre a sua boca, convertido, 3.000 almas se convertem ao Senhor, se convertem à palavra do Senhor. Logo depois, no mesmo livro, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 4, Pedro volta a abrir novamente a sua boca, fazendo uso da Bíblia Sagrada, da palavra do Deus eterno, com o coração verdadeiramente convertido, e 5.000 almas se convertem ao Senhor. Então eu aprendo que a fé racional é aquela fé que me faz gerar frutos, é aquela fé que me faz produzir frutos. Então eu falei aqui sobre a fé emocional, a fé religiosa, a fé impulsiva. E falei sobre a fé racional. As outras três não dão frutos. Não dão frutos. Parecem, mas não é fé. A verdadeira fé é aquela fé racional. É a fé que gera frutos. Então eu olho, aprendendo essa palavra, nessa experiência de Pedro, que Cristo, com essa experiência, Cristo não se decepcionou com a traição de Pedro. O único que se decepcionou ali foi Pedro. Por quê? Porque Pedro tinha dentro do seu coração uma grande expectativa acerca da sua capacidade própria. Então por isso ele se frustrou, por isso ele errou, por isso ele cometeu esses erros. Porque ele tinha sobre si mesmo uma expectativa muito grande acerca da sua capacidade. Ei, que capacidade temos eu e você se não for a graça de Deus na nossa vida? Se somos
Se temos, se fazemos, se podemos alguma coisa, é por causa da misericórdia, nada mais. Nada mais. A nossa capacidade não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a minha força. Tem a ver com a misericórdia do Senhor. Outra coisa, que o nosso olhar seja cheio de misericórdia e perdão, e não um olhar cheio de julgamentos, é o que eu aprendo com Pedro. Outra coisa, para nós encerrarmos, não vamos ficar presos aos nossos erros, mas vamos sim nos manter comprometidos sempre com o poder de restauração que temos em Deus. Em Deus podemos ser renovados. Em Deus podemos ser restaurados. Em Deus podemos ser restituídos. Tudo através da sua poderosa palavra. Então hoje aqui foi a sequência do nosso estudo. Espero que você tenha gostado, espero que tenha acrescentado na sua vida essa palavra. E nós estamos aqui sob o tema, eu quero refrisá-lo, repeti-lo. Em momentos de crise, os maiores erros são cometidos. E o principal deles é não dar o devido valor, não dar o devido crédito à palavra do Senhor. Compartilhe essa palavra. Convide pessoas para estar conosco nos cultos do meio-dia, no culto às 20 horas. Participe. Vamos aqui encher o Facebook da palavra do Senhor. Vamos alcançar vidas e corações necessitados. Deus seja louvado na tua vida. Guarda esta palavra. Erros que Pedro cometeu, que eu e você podemos evitar. Deus abençoe a sua vida. Amanhã tem mais, em nome de Jesus. Vamos juntos adorar a Deus. Deus abençoe você poderosamente e a sua família.